Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Rui Carlos e vamos dar sequência ao módulo de Físico-Química, agora com a aula de número 8. Na aula de número 7, nós iniciamos o conteúdo de equilíbrio químico. E naquela aula, a gente estava mais se importando com o equilíbrio das reações. Inclusive, eu falei da reação de Haber, né, que é a fixação do nitrogênio. O que é a fixação do nitrogênio? A reação, ela encontra um equilíbrio, né, rapidamente, antes mesmo de formar uma quantidade significativa de produto. E o que eles faziam? Ele projetou, né, em laboratório, uma forma de retirar o produto formado, fazendo com que o equilíbrio se desloque na formação de produtos. E hoje a gente pode ter amônia, né, em grande quantidade, porque até então se sabia que um dos gases que em maior concentração nós temos na atmosfera é o nitrogênio, mas nós não tínhamos forma de fixação. E hoje a gente tem o nitrato de amônia, né, que é utilizado para fertilizantes, para a produção de explosivos. Bom, na aula de hoje, nós vamos dar ênfase para o equilíbrio químico, mas em sistemas aquosos. O que seriam os sistemas aquosos? A gente vai levar em consideração, né, a dissociação de ácidos, de bases, de sais e ver o quanto isso vai influenciar principalmente no pH. Por que no pH? O pH está diretamente relacionado com o nosso cotidiano. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em shampoo com pH neutro, sabão com pH neutro, né? Tudo isso a gente precisa ter um pequeno conhecimento para a gente poder entender e não simplesmente comprar pelo que está escrito na embalagem. Vamos lá? Então, aqui tem o pH, né, que é potencial hidrogeniônico, né, que a sigla é pH, e um dos principais, né, formas que a gente utiliza e vê isso no cotidiano é a utilização do pH de piscina. Então, o que acontece? Nós utilizamos esse kit, né, que é um kit que acompanha o pH e a quantidade de cloro dissolvido. Então, a gente já trabalha um pouco de laboratório, né, dentro de casa, quando a gente utiliza um kit desse tipo. Então, ou seja, esse conteúdo está diretamente relacionado com o nosso cotidiano. Mas o que acontece? Quando existe alguns sais, que na última aula eu falei para vocês, o monohidrogeno carbonato de sódio, ele é um sal. E eu disse para vocês que ele é um dos principais componentes do sal de fruta, que é utilizado quando a gente tem a azia. Lembra que eu falei, inclusive, o que era a azia? Que é o refluxo do suco gástrico, que tem bastante concentração de HCl, que retorna para o esôfago e causa aquela sensação de queimação. E eu preciso ter alguma substância que neutralize. E para neutralizar, eu preciso de uma base. Mas é estranho, porque eu vou consumir um sal. E esse sal, quando dissolvido em água, que libera, né, aquelas bolinhas, eu vou ter a liberação de OH. Mas de onde saiu esse OH se aqui eu não tinha? Lembra quando a gente falava, vamos olhar aqui no quadro. Eu falava para vocês que, por exemplo, quando eu tenho uma base, e essa base é dissolvida em água, eu vou ter o meu cátion aquoso, porque está em meio aquoso, mais o meu OH. Aqui é o que caracteriza a base segundo a teoria que a gente estudou até agora. Só que de onde saiu se aqui eu não tinha OH? Esse OH vem já de um equilíbrio, né, que é o equilíbrio iônico da água. O que acontece? A água, aqui eu tenho duas moléculas de água representada, ela mesmo se auto-ioniza. Obviamente que essa concentração de íons H3 ou mais e OH são extremamente pequenos dentro daquele meio. Só que o que acontece? Eu fiz com vocês um teste de condutividade em água. E eu disse para vocês que a água não é uma boa condutora. Então, o que acontece? Se eu testar com fio, não vai acender a luz, como eu fiz com vocês, só que entretanto, ela conduz uma pequena quantidade de eletricidade. E foi a partir daí que se conheceu que existe esse equilíbrio iônico, que seria a água
doa um próton para uma segunda molécula de água, que vai formar o H3O+, e essa aqui que doou gera o OH-. O que acontece quando eu tenho essa substância no meio aquoso, né? Ela vai se dissociar nos seus íons, então aqui eu tenho o monohidrogeno carbonato de sódio, né? Eu vou reagir ele com a água, quando eu dissolver ele em água, eu vou ter o meu cátion Na+, derivado de uma base forte, e o meu ânion hidrogeno carbonato, derivado de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. O que acontece? Essa espécie vai reagir com o H3O+ da água. Lembra que a água tem essa espécie aqui? Naturalmente, essa espécie vai reagir com essa daqui, formando ácido carbônico. E o que sobrou? O meu meio vai ficar básico. E é isso que neutraliza essa sensação de ardor quando a gente tem azia. Bom, vamos lá. Então, o produto iônico, como eu disse que isso daqui é um equilíbrio, eu posso representar ele na forma de uma constante. Lembra que a gente já trabalhou com constante? Então, é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que nesse caso, por que eu só tenho dos produtos? Voltando. Lembra quando eu falei de equilíbrio? Eu disse para vocês que sólidos e líquidos puros não entram na constante de equilíbrio. Então, quando eu vou representar, eu não coloco o H3O+. Como qualquer equilíbrio, esse equilíbrio é afetado pela temperatura. Então, por exemplo, a 0 graus Celsius eu vou ter esta concentração dos íons. Obviamente que se duas moléculas de água originam essas duas, né? Ou seja, o número de íons OH- e íons H3O+, são sempre iguais, tá? Quando eu tenho a água pura. A 0 graus Celsius eu tenho essa concentração. O produto, né, da minha constante de equilíbrio é essa daqui. Olha a ordem, 10 na menos 15, ou seja, é uma concentração muito, muito baixa. A 25 graus Celsius eu tenho essa concentração aqui. E o Kw, que é a constante do produto iônico, né, a constante de autoprotólise, é 1,0 vezes 10 na menos 14. É extremamente baixo, mas é influenciada pela temperatura. Tranquilo? Vamos lá. Como é que vai variar essa concentração? Então, quando eu tenho meio neutro, que eu falei para vocês, eu tenho aqui, ó, a concentração de íons H+, é igual à concentração de íons OH-. Então, se eu tenho os dois com a mesma concentração, eu tenho meio neutro. Agora, se a concentração dos íons H+ aumentar, naturalmente, a concentração dos íons OH- irá diminuir. E aí eu vou ter o meio ácido. Concentração de H3O+ maior do que OH-. Da mesma forma, só que ao contrário, se eu aumentar a concentração de íons OH-, automaticamente eu diminuo a concentração de íons H+, e eu tenho o meio básico. Tranquilo? Então tá. E para que serve essa concentração? Um senhor dinamarquês, né, chamado Søren Sørensen, este nome aqui, ele criou uma forma de nós representarmos essas expressões de base 10 negativa, né? Imagina eu dizendo, esse suco está com a concentração 1 vezes 10 na menos 15. Não é algo natural, né? Então ele cria um valor, que é o potencial hidrogeniônico, que é o quê? É como eu vou expressar a concentração desses íons com um logaritmo negativo. Então, como é que eu vou calcular o pH? O pH é menos log da concentração dos íons H+. E se eu quiser saber, se eu só tiver o pH e quiser a concentração de H+, eu pego a concentração de H+, é igual a 10 elevado no menos pH.
Ficou claro isso? Para que serve? Então, quando eu estou falando para vocês, e agora na próxima slide a gente vai falar de escala de pH, quando eu estou falando de um meio ácido, é de pH 7 para baixo, né? Menor do que 7, porque 7 é neutro. Um pH básico é de um pH maior do que 7. Então, ou seja, eu tenho como, com valores de 0 a 14, dizer se esse pH é ácido ou básico. Se eu tenho grande quantidade de íons H3 ou mais, ou uma pequena quantidade desses íons, utilizando o potencial hidrogeniônico criado por Soren. A mesma coisa, eu posso determinar o pOH. A gente está acostumado com pH. Por quê? Porque é o potencial hidrogeniônico que está relacionado à concentração de íons H+. Mas eu posso também utilizar o potencial relacionado à concentração do OH-. E para que serve isso? São escalas complementares. A soma dos dois dá 14. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos pensar. Se a soma de pH mais pOH é 14, então vamos pensar assim, se o pH é 7, o pOH tem que ser 7, porque a soma tem que dar 14. Se o pH é 8, né, o pOH tem que ser 6, porque a soma dos dois tem que dar 14. E assim por diante. Então, são escalas complementares. Por isso, a gente usa, em geral, mais o pH do que o pOH. Mas pode ser que encontre isso até em exercícios de Enem ou até mesmo nos livros do ensino médio. Como é que funciona essa escala? Então, a escala do pH vai de 0 a 14 e do pH de 14 até 0. E como a gente viu, elas são complementares. Ó. Por exemplo, vamos pegar aqui o meio ácido pH 4. Se o pH é 4, o pOH tem que ser 10. Por quê? Porque a soma de pH mais pOH sempre vai dar 14. Então, vamos pensar lá num exercício, te pediu o pOH, mas te deu a concentração de H+. Como é que vocês vão fazer? Utiliza menos log da concentração de H+, acha o pH e diminui de 14. Vocês têm o pOH. São escalas complementares. Então, aqui tem alguns exercícios que a gente vai utilizar. Aqui a professora Kátia ia sambar na cara da sociedade, porque ela entende muito desses logaritmos e eu vou fazer o possível para vocês entenderem. Então, o que é? Aqui tem umas propriedades dos logaritmos. Logaritmo de 10 elevado a A é a mesma coisa do que A. Logaritmo de 10 elevado na menos A é menos A. Menos logaritmo de 10 elevado na menos A. Menos com menos, porque menos está aqui, né? Menos com menos vai dar mais. É essa propriedade, essas três propriedades que a gente vai utilizar nesses exercícios. As outras a gente vai seguir utilizando. Então, vamos lá. Qual o pH de uma solução A que apresenta concentração de H+, igual a 10 na menos 3? Ó, vamos lá. A letra A disse que a concentração da minha solução dos íons H+, é igual a 10 na menos 3 mol por litro. E a pergunta é, qual é o pH? pH é igual menos log da concentração de H+. Então, é só eu substituir. pH é menos log de 10 na menos 3. Olha aqui a propriedade do logaritmo que eu disse. Log da base 10 é o expoente. Então, ó, pH é igual a menos 3. Qual é o pH da solução? 3. Então, esse pH é um pH ácido ou um pH básico? Bom, eu disse para vocês que o pH 7 é neutro. Para baixo, né, valores menores do que 7, eu tenho um pH ácido. Se eu tenho valores maiores, o pH é básico. Então, como é 3, é um pH ácido.
Letra B. Qual o pH da solução B que apresenta concentração de íons H3O, H+, ou H3O+, né, que são duas formas de representar, igual a 10 na menos 8. Então, vamos lá. Ó. A concentração de íons H3O+, é igual a 10 na menos 8 mol por litro. Tá? Pessoal, aqui não é menos 8, eu botei, mas é 6, tá? Porque menos 8 depois a gente vai ver. Porque senão eu estou acrescentando ácido e o pH vai ficar básico. Depois a gente vai entrar nesse conteúdo na próxima aula, tá? Como é que eu vou calcular o pH? pH menos log da concentração de H+, o pH vai ser menos log de menos 6. Opa, de 10 na menos 6. pH igual a 6. É um pH ácido ou básico? Eu estou num pH ainda ácido porque é menor do que 7. Tranquilo? E aí a gente pode ir. A gente pode calcular o pOH. Olha aqui, vamos fazer a letra C porque ela é bem interessante. É o pOH de uma solução 10 na menos 12. Né? Aqui a solução D é o pH de uma solução com concentração OH 10 na menos 8. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou calcular o pH, vou calcular o pOH, diminuo de 14 e eu encontro o pH. Lembrando que são escalas complementares. Tranquilo? Então vamos lá. E como é que a gente faz isso, né, a medição do pH em laboratório ou até mesmo quando a gente utiliza em casa? Quando a gente usa em kits para piscina, a gente está usando papéis, né? Tem alguns papéis que são indicadores, ou tem indicadores líquidos, que é utilizado, ou equipamentos. Aqui eu tenho um pH-metro de bancada e um pH-metro manual. Eles são utilizados e eles têm uma precisão maior, porque eles testam a condutividade elétrica daquela solução. Então, a gente consegue ter valores mais aproximados do valor real do pH que está ali aquela solução. Mas também nós podemos utilizar indicadores, como eu falei. Ó, os papéis que tem em cada cor, ele vai indicar um pH aproximado. Claro que aqui a gente tem valores de 1 até 13, 14, depende, né? Só que não temos os valores intermediários, então são valores aproximados. Mas também nós temos substâncias indicadoras. Nós temos isso, inclusive, na natureza. Vocês conhecem aquela planta, né, que é uma flor muito bonita, que é a hortênsia? Vocês já viram que ela tem várias colorações? Às vezes, a mesma muda plantada numa região e eu plantar em outra, a tonalidade da flor vai ser diferente. Por quê? Porque ela é um indicativo do pH do solo. Aquela coloração que ela tem é indicativo da qualidade daquele solo em relação ao pH. E existem extratos, né, do repolho roxo, por exemplo. Sabe aquele repolho roxo? A gente moe ele com água, tira aquele suco roxo, e se a gente pingar vinagre, ele vai mudar de coloração. Se a gente pingar uma substância básica, como sabão, ele vai ter outra coloração. E ele vai indicar o meio que está usando. Então, nem sempre a gente, obviamente, no laboratório, a gente não tem como provar e dizer que está ácido ou básico. A gente precisa de métodos para determinar, e os indicadores são utilizados. E como é que a gente utiliza isso no laboratório quando eu recebo lá? Recebi uma amostra, né? E naquela amostra diz o seguinte, ó, determine o pH dela, né? E eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou usar um equipamento, né, uma aparelhagem como essa, que é uma bureta, que é um tubo de vidro, aonde eu vou colocar o meu titulante, que é a substância conhecida. É um tubo de vidro com uma torneirinha, que eu abro e fecho e vai escoando o líquido que tem dentro. Aqui no Erlen, nesse vidro aqui de baixo, eu vou colocar a substância que eu quero titular. Né? Dentro eu vou colocar um indicador. Por que eu vou colocar o indicador? Porque dependendo do meio, ele vai trocar de cor. Ó. Em pH
ácido, no caso da fenolftaleína, que é o que eu utilizei aqui, ó, fenolftaleína em meio ácido fica incolor, em meio básico fica rosa, e no ponto de viragem ele fica nessa tonalidade aqui rosácea. Não dá para ver, parece até meio azul na tela, mas ele é rosáceo, é indo para o rosa, né? Então é isso que a gente utiliza para determinar. Então vamos fazer aqui um exercício da determinação do ácido acético no vinagre. Como é que a gente vai fazer essa determinação? Então aqui eu vou colocar, ó, 5 ml do vinagre, mais 5 gotas de vermelho de metila, que é o indicador, e aqui eu vou colocar uma solução com concentração 0,2 mol por litro de NaOH. Eu sei que no vinagre tem ácido acético. E como qualquer ácido, vai reagir com uma base, formando sal e água. Quando eu tiver a equivalência entre os dois, ou seja, eu estou adicionando, eu tenho ácido ali embaixo, eu estou adicionando base, né? Conforme vai reagindo, vai chegar um ponto que os dois vão se chegar a um ponto de equivalência. Quando eu consumir todo o meu ácido acético, o meu hidróxido de sódio vai virar a cor, ou seja, a cor do meu indicador vai mudar o meio. E aí eu sei que eu cheguei no ponto de viragem, ou seja, ponto de equivalência. E aí, a partir da quantidade que eu consumi de NaOH, eu consigo chegar na concentração de ácido acético no vinagre. Então vamos ver aqui. Aqui como eu montei e eu gastei, né, 40 ml de uma solução NaOH 0,2 mol por litro. Qual a concentração de ácido acético no vinagre? Então vamos fazer esse exercício aqui no quadro. Primeira coisa, a gente precisa entender qual a reação que vai se dar. Então eu tenho aqui o meu ácido acético, né? É um ácido orgânico, que a gente vai ver no próximo módulo, que vai reagir com o meu NaOH. O exercício já deu essa equação, né? Ele já disse que aqui, ó, eu tenho apenas um hidrogênio ácido que vai reagir com a NaOH. Então, para cada 1 mol dessa substância, eu gasto 1 mol dessa daqui. Então, isso vai me gerar o meu acetato de sódio, que é o meu sal, e água. Tranquilo? Então, a relação entre os dois é de 1 para 1. Então, quando cair 1 mol de hidróxido de sódio, eu vou consumir 1 mol de ácido acético. Se eu colocar meio mol de hidróxido de sódio, vai consumir meio mol de ácido acético. A equivalência é 1 para 1. Então, vamos lá. Ó. Foi gasto no exercício, disse que eu coloquei 50 ml, a concentração inicial, né, da solução NaOH, 0,2 mol por litro, e eu gastei 40 ml da solução. O que eu vou precisar saber aqui, gente? Eu vou ter que descobrir esses 40 ml que eu gastei, quantos mols de NaOH foram consumidos. Como é que eu vou fazer isso daqui? Ó? Pego aqui a minha concentração. A concentração diz que eu tenho 0,2 mol em 1 litro. Ah, professor, tu falou 1 litro, mas botou 1000 ml. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui com ml. Então, vamos lá. Se em 1 litro eu tenho 0,2, em 40 ml eu vou ter x mols. Tranquilo, ó, a velha e boa regra de 3. Né? Então, x é igual a 0,2 vezes 40 divididos por 1000. Vamos lá, resolva essa conta aqui. Ó, 40 vezes 0,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, uma casa, 8. Divididos por 1000.
Está aqui. Resolvida a minha conta. Essa daqui foi a quantidade em mols, ó, em mols de NaOH. Essa foi a quantidade que eu gastei. Então, quando caiu 40 ml, caiu exatamente 8 vezes 10 na menos 3, né? Ó, vamos colocar aqui em notação científica. Vezes 10 na menos 3 mols de NaOH. Essa foi a quantidade que eu gastei. Qual foi a quantidade de ácido? Bom, o que eu vou fazer? Para cada 1 mol de ácido, eu gasto 1 mol de NaOH. Se eu tenho se eu gastei essa quantidade, eu também tinha essa quantidade. Então, a concentração, né? A quantidade em matéria, que é a quantidade de mols, né? De ácido acético, foi mols. Professor, cheguei na resposta final? Não. O que o exercício pede? A concentração de ácido acético no vinagre. Aqui vocês chegaram na quantidade que tem de ácido acético em 5 ml de vinagre. O que eu vou fazer? Ó, essa quantidade, 8 vezes 10 na menos 3 mols, tem em 5 ml. Mas a concentração é mol por litro. Então, eu tenho que, em vez de 5, eu vou ter em 1000. Se essa quantidade eu tenho 5 ml, em 1000 eu vou ter uma quantidade maior, obviamente, né? Então, resolvo novamente essa regra de 3. X é igual este vezes esse divididos por esse. Então, 8,0 vezes 10 na menos 3 vezes 1000 divididos por 5. X é igual a, este aqui eu vou cortar com esse aqui. Ah, professor, como é que tu sabe isso? Olha aqui, eu não dividi o 8 por 1000 e deu esse número aqui? Se eu multiplicar por 1000, eu vou chegar no 8 de novo. Divididos por 5. E agora? Agora a gente vai calcular. Ó, 8 divididos por 5 dá 1, sobra 3. Não dá mais para dividir, boto uma vírgula e 0. 30 divididos por 5, 6 vezes 5, 30. 1,6 mols por litro. Essa aqui é a resposta final. Então, só para recapitular, gente, o que eu fiz ali no exercício? Eu pego a quantidade que eu gastei de NaOH, que foi 40 ml, eu descubro quantos mols tem nessa quantidade. Porque é sempre fixo? Não, depende da concentração. Ó. A concentração que o exercício me disse foi que era 0,2 mol por litro. Então, se 1 litro eu tenho 0,2, em 40 eu vou ter um valor menor. E eu tinha. Eu cheguei lá no valor de 8 vezes 10 na menos 3 mols. Como a relação de hidróxido de sódio e de hidróxido de sódio e ácido acético era 1 para 1, se eu consumir 8 vezes 10 na menos 3 de hidróxido de sódio, é porque eu tinha presente a mesma quantidade de ácido. O que eu fiz para encerrar a conta? Eu peguei essa quantidade, que está presente em 5 ml de vinagre, e eu converti para a concentração em mol por litro. Pode parecer que foi... mas que baita conta. Não, na verdade, é só vocês irem acompanhando que vocês vão ver porque cada passo faz sentido para eu chegar na resposta final. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui tem um exercício, então, né? Ó, sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante o processo de lavagem,
a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Então, aqui tem a estrutura, ó. Se aproximar aqui, eu acho que dá para ver. Mas, enfim, ela é uma cadeia representada por isso daqui, com a terminação CO2 menos Na+. Não se preocupe com essa estrutura, pessoal. Isso aqui a gente vai ver no módulo 3, que é Química Orgânica, tá? Mas o exercício não quer saber da estrutura. Então, isso aqui é o formato de um sabão um sal de ácido carboxílico. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar ácido carboxílico, ou seja, eu tinha um sal que é proveniente de um ácido neutralizado por uma base e, na presença de água, ele pode voltar a ser ácido. É um equilíbrio, por isso que a gente está nesse conteúdo. Desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. Então, está aqui, ó, eu tenho o carboxilato, né, que é derivado do sal, reage com a água, formando ácido carboxílico e OH-. Aí segue, olha o exercício de Enem de 2009. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água, ou seja, o sabão é solúvel, o ácido é pouco solúvel. Então, se ele é pouco solúvel e menos eficiente para a remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Então, olha só, gente, o exercício fala um monte de coisa, mas é bem básico. Querem ver? Ó? Essa é a estrutura do sabão. Tá? Quando ele entra em contato com a água, dependendo do pH do meio, ele pode reagir com a água, formando ácido, novamente. Então, sabão, que é o sal de ácido carboxílico, forma ácido, e OH-. E o exercício diz o seguinte, que isso daqui é bom para tirar gordura, mas esse aqui não, porque é pouco solúvel em água. Né? Lá na orgânica, a gente vai ver que os sabões são derivados dos óleos e gorduras. As mães, avós de vocês usavam as gorduras, óleos e gorduras velhos para fazer sabão. Então, é derivado disso. O óleo não é solúvel em água, mas o sabão é. É isso que o exercício está dizendo. E ele quer saber o seguinte, com base nas informações do texto, é correto concluir que o sabão atua de maneira, ó, mais eficiente em pH neutro. Se eu deixar o pH neutro, eu não vou influenciar nesse equilíbrio. Mais eficiente em pH ácido. Se eu colocar mais ácido, eu vou estar protonando, ou seja, eu vou colocar H+. Ele vai reagir com esse formando mais ácido. Ou seja, eu ainda continuo tendo a solução insolúvel. Mais eficiente em pH neutro. Ah, pessoal, eu li errado aqui. Eu li neutro, tá? Essa é a resposta certa. Agora depois eu volto para ela. Eficiente em qualquer faixa de pH. Não, porque se eu tiver o equilíbrio deslocado para cá, ele é pouco solúvel. Mais eficiente em pH ácido ou neutro? Não, ácido a gente já viu que não é. Por que que é básico? Vamos voltar e eu vou escrever este equilíbrio para vocês, tá? Eu vou representar aqui embaixo. Eu vou colocar um ácido genérico, tá? HX, tá? Vamos colocar o carboxilato, para não confundir vocês. Tá? Aqui é o meu carboxilato, que é essa estrutura aqui. Eu só não coloquei para o restante. Mais água. Quando esse equilíbrio vai estar deslocado dependendo do meio. Eu posso ter o meu ácido protonado, que é isso aqui que ele não quer, ou eu posso ter o meu carboxilato. Isso daqui é um equilíbrio. Lembra no princípio de Le Chatelier, que eu falei para vocês na última aula? O que o princípio diz? Que qualquer equilíbrio
pode ser deslocado, né? Dependendo do ajuste que tu fizer. O que quer dizer isso em outras palavras? Se eu perturbar esse equilíbrio de alguma forma, o meio vai tentar se organizar para encontrar o novo equilíbrio. Então vamos pensar, se eu acrescentar isso mais OH, ou seja, se eu ir para o pH neutro, essa relação vai tentar voltar para cá. Por quê? Porque eu estou acrescentando mais produto e para balancear a quantidade de produtos e reagente, o meio vai voltar a formar reagente. A mesma coisa se eu acrescentasse reagente. O meio ia trabalhar para formar produtos. Esse foi o princípio que Haber utilizou na reação com amônia. Então, quando eu aumento o pH, ou seja, eu vou para o pH básico, eu estou adicionando OH-. E esse equilíbrio vai deslocar para a formação do carboxilato, que é útil para a utilização para a remoção de óleos e gorduras, que é o que o exercício pediu, ou seja, a letra A. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui tem outro exercício. A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, o pH da chuva pode ficar abaixo de 5,5, tá? Recebendo então a denominação de chuva ácida. Este tipo de chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas, construção civil, agricultura, monumentos históricos, entre outros. O que todo esse parágrafo disse? Que a chuva, em geral, tem pH ácido. Mas ela só vai ser considerada chuva ácida se o pH for abaixo de 5,5. Preste atenção, porque isso vai ser utilizado lá nos exercícios. A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma. A concentração de íons hidrogênio é igual a 10 elevado na menos pH, sendo que o pH pode assumir valores de 0 a 14. É a faixa que eu disse para vocês. O pH pode ir de 0 a 14, de 0 até próximo de 7 é ácido, de 7 até 14, básico, e 7 neutro. Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas, nos meses de março, abril, maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais 4 têm seus valores mostrados aqui. A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que, da 6ª para a 14ª amostra, ocorreu um aumento de 50% da acidez. Agora eu vou convidar vocês para nós ir lá para o outro quadro, porque aqui a gente vai usar aquelas relações do logaritmo, tá? Então, ó, eu disse para vocês que o pH é igual ao menos log da concentração de H+. Tá, isso para calcular o pH. Mas se eu tiver o pH e quiser a concentração de H+, é igual a 10 elevado na menos pH. É essas duas relações que a gente vai utilizar para o exercício. Então, ele diz o seguinte, da 6ª para a 14ª amostra, ocorreu um aumento de 50% na acidez. Então, da 6ª para a 14ª. A 6ª tem um pH 4. O que eu fiz? Como ele disse que o aumento foi da acidez, então vocês vão pensar, quando ele está falando aumento da acidez, é a concentração de H3 ou mais ou H+. Se ele tivesse falado o aumento do pH, aí nós estaríamos utilizando essa relação aqui, tá? Então, ele deu o pH e eu quero só descobrir a concentração de H+. Então, o que eu fiz? A concentração de H+, é 10 elevado na menos pH. Se o pH é 4, está aqui. Esse daqui é da
sexta amostra. Agora, da 14ª. Da 14ª, a concentração de H+, é igual a 10 elevado na menos 6. Utilizei a mesma relação aqui. Eu quero saber a concentração de H+, e ele me deu o pH. Então, eu só fiz essa relação. Ele disse que da sexta para a 14ª, aumentou em 50%. Aumentou em 50%? Não. É só vocês dividirem esse por esse, vocês vão chegar numa uma diminuição na concentração. Ó, esse aqui é mais concentrado do que esse, né? É um valor maior, né? Então, aqui a relação entre os dois é de 2 ordens de grandeza, ou seja, aumentou em 100 vezes e não em 50%. Na segunda, a 18ª amostra é menos ácida dentre as expostas. Não sei. A 18ª, o pH é 7. Eu não disse que o pH neutro é 7? Esse aqui é mais ácido, esse aqui é mais ácido, esse aqui é mais ácido. Então, a 2, a 1, a gente já viu que não. A 2, a gente viu que não. Vamos lá. A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. Não sei. A 8ª, vamos lá, fazer a mesma relação que a gente fez. A 8ª, a concentração de H+, é 10 elevado a menos pH. A 8ª, 5. Mais concentrada do que a 14ª, que a gente já fez lá em cima. Ó, essa relação aqui, ele disse que é 10 vezes mais concentrada. E ó, uma relação de 1 ordem de grandeza, ou seja, 10 vezes mais concentrada. Então, essa daqui, perfeito. E a quarta, as únicas amostras de chuva denominadas ácidas são a 6 e a 8. A 6, a sexta e a 8ª são consideradas ácidas. Lembra lá no enunciado do exercício que ele disse o seguinte, que a chuva tem um pH já mais ácido. Para eu considerar ela como chuva ácida, precisa ter um pH menor do que 5,5. E ele disse que o pH que as únicas consideradas ácidas são a 6 e a 8. A sexta e a 8ª. As duas são mais ácidas. Então, a quarta verdadeira. Então, somente a 3 e 4 são as verdadeiras. Tranquilo? Aqui, pessoal, o pH... Não, peraí, que aqui acho que eu achei tem um erro. A amostra... Ah, tá aqui, ó. É a B, tá? O pH informa a acidez ou a basicidade da solução. A escala abaixo apresenta a natureza e o pH de algumas soluções de água pura. Então, aqui, ó, eu tenho uma escala de pH e aí vai mostrar aqui, ó, suco de limão, a saliva, o pH, né, normal, a água pura, a clara de ovo, o sabão. Então, cada um vai estar distribuído na escala de pH. E aí ele diz que o pH neutro da água pura é 7. Uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório. Lembra aquele exercício que eu fiz com vocês da titulação? Testada no laboratório por grupos de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam medir o pH dessa solução como um dos parâmetros escolhidos na identificação da solução. Os resultados obtidos estão na tabela. Então, está aqui, ó. Lembrando que é a mesma amostra para todos. Só que, claro, dependendo de quem está analisando, teve uma variação entre 4,5 e 6. Então, o que eu posso dizer? Que o pH dessa solução é ácida. Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100 ml e adicionou água até completar a 200. Então, ó, imaginem aqui
o professor colocou 100 ml da solução, que tem uma determinada concentração de H+, igual a X, que eu não sei qual é. E o que ele fez? Ele foi lá e colocou 100 ml de água. Então, na verdade, a concentração de H+, ele dividiu por 2, porque agora eu tinha uma concentração de H+, na solução de 100 ml, e ele adicionou água. Então, ele diluiu. É isso que ele quer saber, que ele fez. Então, vamos lá. O próximo grupo de alunos a medir o pH deverá encontrar para o mesmo. Então, os alunos pegaram agora essa solução e mediu. Então, o que vocês têm que observar? A solução pura tinha esta concentração, este pH, né, que está relacionado à concentração. Quando eu estou diluindo o ácido, eu vou encontrar um pH, no mínimo, ainda ácido, só que um pouco mais indo para o neutro. Por quê? Porque eu diminuí a concentração. Ó, o pH não é menos log da concentração. Se eu estou diminuindo a concentração, o meu pH vai tender a aumentar, ir para o lado básico, mas não básico, ir para o lado próximo a 7. Então, aqui, ó, valores inferiores a 1. Bom, isso aqui diria que está completamente ácido, né? E os valores deles foram de 4,5 a 6, então não tem como. Como é que eles vão? Ele acrescentou a água e aumentou a concentração. Não tem. Os mesmos valores. Não pode. Se eu diminuir a concentração de íons H+, o pH tem que ser menor. Maior, né? A concentração menor, o pH maior. Valores entre 5 e 7. Ó, a concentração está de 4,5 a 6. Aí agora já está um valor mais aceitável. Ele vai aumentar o pH, ainda ácido, ou seja, não pode subir de 7. De 5 a 3. Ó, eu não tenho nenhum valor próximo a 3, então eu não posso ter aumentado a concentração para diminuir o pH. Sempre o valor 7. Então, ou seja, a resposta única que poderia é entre 5 e 7. Por quê? Lembrando, eles mediram e encontraram o pH de 4,5 até 6. Variou entre isso daqui. Eu não posso, diluindo a concentração pela metade, eu não posso diminuir o pH, porque eu estaria dizendo que aumentou a concentração de íons H+. Tá? Eu também não posso dizer que foi para o lado básico, porque eu não botei base, né? Eu continuo tendo a mesma quantidade de ácido, só que dividida pela metade, né? Ou seja, eu diluí ela na solução. Então, eu não posso dizer que foi para o lado básico. Então, a única coisa que poderia é encontrar de 5 até 7, que é o limite para ir para básico. Pessoal, esse conteúdo que a gente viu hoje, ele é a introdução para a próxima matéria, que a gente vai trabalhar um pouco com ácidos e bases em relação à sua força. Tá? Então, tudo que a gente pareceu que ficou no ar hoje, é porque é uma complementação da próxima aula que a gente vai ter e que a gente vai trabalhar um pouco mais com cálculos envolvendo isso e para a gente entender um pouco por que isso está envolvido com o equilíbrio químico. Tranquilo? Então, um forte abraço, um beijo em todos vocês e até a próxima aula.